Olá, Érico. Olá, Thiago. Quem mais está aí que eu tô vendo? Agora eu tô vendo a Letícia, Alexandre, Sérgio, Isabela. Bom, todo mundo me vê e me escuta bem, né? Sim, Então, vamos lá começar. Vamos continuar, né, hoje falando sobre tipos avançados de variáveis aqui em Python. E o que vamos ver? Basicamente, vamos ver vetores, né? Então, a gente vai explorar bastante hoje a biblioteca NumPy. Então, toda vez que a gente falar de vetores, a gente está, de fato, utilizando essa biblioteca NumPy, pois ela é responsável, né, por dar todo o suporte existente em Python a matrizes que a gente chama aqui de matrizes multidimensionais. Portanto, a biblioteca NumPy ela é considerada uma base para a computação numérica no Python, e ela foi criada, né, para permitir que o Python seja empregado para resolver problemas matemáticos e científicos. E a NumPy ela vem aí também para facilitar muito essa parte de cálculo, né? Então ela, por exemplo, tem a variável π já cadastrada nela. Ela também tem o not a number, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, se a gente pegar aqui import NumPy, a primeira vez sempre demora um pouquinho, porque ele está conectando no servidor. Então, se eu faço NumPy ponto e ele vai dar o número π. Se eu faço numpy.not a number, ele também entende que isso é um valor nulo em Python. Então, a biblioteca NumPy, ela tem algumas variáveis, né, elas já embutidas para facilitar o manuseio aqui na parte de cálculo, principalmente. E geralmente a gente, na hora de importar a biblioteca NumPy, a gente usa a abreviação NP, tá? Raramente a gente vê assim, NumPy é mais comum ver NP ponto, não tinha não. E qual é o objeto, né, do vetor? É o NDArray. Então, NDArray é um objeto fundamental da biblioteca NumPy. Na verdade, ele é uma matriz com dimensão n. Tudo vai depender de como o usuário vai definir esse objeto. Isso significa que esse objeto contém uma coleção de elementos sempre do mesmo tipo, tá? Indexado com n números inteiros, que corresponde à dimensão da matriz. Os principais atributos do NDArray vão ser os tipos de dados, né? Então, the type, shape, size, item size, data e NDIN. A gente vai ver cada um deles daqui a pouco. Então, por exemplo, vamos aqui definir o nosso primeiro vetor, né? Então, A vai ser nparray 1, 2, 3. Então, repare que, na verdade, eu estou fazendo aqui uma conversão, né, de elementos, né? Então, eu estou colocando uma lista e eu vou convertê-la num vetor através da função array da biblioteca NumPy. Então, A é um array. E aqui, né, no slide, ela está falando aqui, ó, A representa um vetor, é um array unidimensional, de dimensão D. Como é que eu sei isso, né? A gente consegue fazer aqui pelo atributo a.ngin. Então, ele vai dizer que ela tem dimensão
1. Tem alguns outros atributos, se eu fizer a shape. Aqui ele não me dá o número de dimensões, mas ele me fornece quantos elementos tem em cada dimensão, né? Como eu só tenho 3 elementos em uma dimensão, ele fala 3, vírgula, vazio. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, 2 dimensões, seria 3,1, né? Então, vamos ver aqui, o objeto ND-Array. Então, vamos definir agora uma matriz, né? Diferente aqui de um vetor. Então, a gente tem esse B, NP-Array. Aí, para eu definir uma matriz diferente do vetor, opa, eu faço assim, eu abro um colchetes, né? Que vai ser o colchete maior. E aí, dentro de cada colchete, vai representar uma linha daquela minha matriz. Então, aqui, eu estou definindo 3 linhas, né? E vou definir 4 colunas. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, porque dentro de cada lista aqui, né, eu vou ter 4 elementos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui eu tenho uma matriz. Se a gente pegar NDIN agora, ele vai dar 2 dimensões. Então, se eu pegar B.shape, 3,4. Então, ele tem 3 linhas e 4 colunas. Então, aqui somente uma explicação, né? Explicando o que representa na hora de definir, né? Cada lista dessa interna dentro dessa lista maior, tá? Tem um atributo chamado dtype, que a gente pode executar. Vamos executar aqui em relação ao A, só para a gente ver o que ele faz. O dtype ele vai classificar os tipos de elementos dentro do ND-Array. Então, nesse caso, o A só tem valores inteiros. Diferente ali da lista, né, que consegue receber variáveis de diferentes tipos em um mesmo conjunto, numa mesma lista, o vetor não, ele sempre só vai armazenar variáveis do mesmo tipo, tá? Então, B aqui também é uma matriz que só carrega números inteiros. E aqui, por exemplo, no nosso caso, no meu caso, retornou int 64, né? Que é porque eu estou usando uma versão do Python aqui de 64 bits. Aí no Luiz lá eu já tinha usado uma de 32. Então, aqui explicando o atributo shape, que vai mostrar o número de elementos em cada dimensão, que a gente já fez. E temos também o size, A.size 3 e B.size 12, que ele vai retornar o número de elementos que pertencem a esse ND-Array, tá? Então, no caso do B, como ele tem 2 dimensões, ele vai pegar o total de elementos de uma dimensão vezes o total de elementos da outra dimensão, que no caso era 3 e 4. Então, ele multiplicando, você vai ter um B-size de 12. Tem também o atributo item size, que ele vai retornar o tamanho de elemento da matriz em byte, tá? Então, eu pego aqui a item size 8, 8 também, porque está lidando com números inteiros. Temos o atributo NDIN, que a gente já utilizou. Agora, vamos recuperar aqui o B. E, assim como na lista, né, a posição dos elementos aqui na minha matriz, ela vai importar no vetor também. Então, cada elemento aqui, ele vai ter uma localização bem definida. E você não vai poder ter a mesma localização para 2 elementos diferentes. Então, por exemplo, se eu quero acessar o 6, né? O 6 ele está em qual linha e em qual coluna, né? Então, o 6 ele vai estar na linha 1.
Então, se eu fizer B1, eu estou selecionando toda essa linha aqui. Mas o 6, ele também ocupa a coluna de posição 1, né, de índice 1. Então, vai ser B, 1,1. Eu consigo selecionar o 6. Então, aqui no slide, eu fiz o mesmo raciocínio procurando o 2, né? O 2 está na linha 0 e coluna 1. Então, vai ser B, 0, 1. E aí eu consigo selecionar esse elemento sozinho. Agora, se eu não quiser selecionar um único elemento, se eu quiser fazer um corte nessa matriz, então eu quero selecionar aqui, ó, 3, 4, 7, 8. Eu quero pegar esse quadradinho aqui. Então, a gente faz B. Aí, qual é a linha, né? Eu quero pegar a linha 0 e a linha 1. E eu quero pegar a coluna 2 e a coluna 3. Só que aqui vai ter um problema. Isso aqui é padrão para Python. Toda vez que a gente define intervalos, o valor limite inferior, ele é inclusivo, tá? Ele está dentro desse intervalo. Mas o valor que está limitando, né, fazendo o limite superior, ele nunca é incluído. Então, se eu faço 0 a 1, eu só estou incluindo 0. Se eu quiser que seja incluído o 1, eu tenho que botar aqui o 2. A mesma coisa para a coluna. O 2, a coluna 2 está inclusa, mas a 3 não. Então, aqui eu só estou selecionando a coluna 2, tá vendo? Se eu quiser que a 3 também apareça, ou eu boto aqui 4, que no caso nem existe essa coluna, mas ele não vai dar erro, porque ele está entendendo que aqui é a 2 e a 3. Ou eu coloco assim, ó, porque vai até a última coluna, eu só defino 2 e deixo o intervalo aberto, que ele considera até o final, tá? Então, aqui no exemplo, a gente pegou, eu fiz um corte do 2 ao 8, né? Então, o 2, ele está na linha 0 e o 8 está na linha 1 na última coluna. Então, vai ser B, 0 a 2 e da coluna 1 até onde dá. Ou aqui no slide, 1 a 4, tá? Então, são duas formas de chegar no mesmo resultado. Então, é isso. Aqui no slide, só está chamando a atenção para vocês prestarem atenção que sempre o valor que define o intervalo superior, ele não é incluído nesse intervalo. Então, vocês sempre fiquem atentos a isso, tá? E os dois pontos, né, ele significa tudo. Então, por exemplo, se eu fizer B dois pontos 2, eu estou incluindo todas as linhas da coluna 2. Então, se a gente olhar aqui o B novamente, a coluna 2 é 3, 7 e 11, tá? Então, os dois pontos sozinho significa tudo. Aqui tem como é que a gente definiu o A e o B, né? A gente utilizou a função array. Então, na verdade, a gente primeiro utilizou uma lista e colocou essa lista dentro do argumento do array. E aí dá para a gente ver aqui, ó. Por exemplo, aqui tem uma lista de listas, que é a nossa matriz, e no caso do A, somente uma lista e a gente alimentou na função array. Porém, existem outras formas também da gente declarar vetores, né? Uma delas é utilizando o arrange. Então, np arrange. Aí, como é que ele faz? Zero, start, end e o intervalo. Então, deixa eu pegar aqui, eu quero começar do 2 ao 8, intervalo 0,2. Aí ele cria para mim. Aí olha só como ele faz. Ele inclui o 2, não inclui o 8, e ele cria um vetor igualmente espaçado entre todos os elementos, e o espaçamento equivale a esse delta que eu informei, que é 0,2. Outra forma de eu definir um array é utilizando o linspace.
O Lean Space ele vai fazer 2, 8, só que ao invés de eu informar o espaçamento aqui, eu informo o número de elementos. Se eu não disser nada, ele vai criar 50 elementos nesse vetor, é o default dele. Se eu falar que, não, eu quero 12, aí ele vai calcular internamente, né, qual vai ser o delta para que 12 elementos pertençam a esse novo vetor. E no caso do Lean Space, ele inclui tanto 2 quanto 8 no conjunto de resposta, tá? Aí, como é que eu sei que eu posso não informar esse terceiro parâmetro aqui? É só a gente acessar aqui a documentação. Então, se eu olho aqui a documentação da biblioteca Lean Space, eu vejo que essa função ela tem 2 argumentos obrigatórios e a partir aqui da terceira posição, todos os argumentos eles têm um valor padrão, né? Então, se eu não informar, ele vai usar o que está aqui depois do igual, tá? No caso do range, a gente pode ver aqui, o arrange também, ele pega start, o stop, falando com o intervalo aberto, e o step também. O step é obrigatório, ele não vai ter um valor default. Então, se eu não colocar nada aqui, não, ele botou. Ele cria valores inteiros. Curioso. Aqui ele fala, ó, o step default, né, padrão é igual a 1. Então, se eu botar aqui 0,2, aí sai desse modo padrão. Também podemos criar um vetor de zeros, onde eu defino aqui o número total de elementos que esse vetor vai possuir, todos os elementos são zeros. De modo similar, eu tenho o NP-ones também. Vai funcionar do mesmo modo. Quando que isso é relevante? Geralmente eu uso esse NP-zeros quando eu estou fazendo... Deixa eu pensar aqui. Eu uso muito quando eu estou fazendo integração de sistema de EDOs, tá? E aí eu, dentro lá do meu sistema de equações, para colocar o valor da tipo DYDT, eu defino isso como NP-zeros. Eu primeiro defino a dimensão desse DYDT e depois eu só substituo. Esse é um exemplo que eu faço. O NP-ones, ele ajuda também quando a gente usa ele na parte, por exemplo, gráfica. Então, se eu quero em um gráfico definir, por exemplo, eu tenho um vetor unidimensional e eu só quero plotar esses valores, não me importa o eixo X. Aí eu posso, na verdade, fazer um valor constante, né? Então, por exemplo, se eu quiser, sei lá, import matplotlib.pyplot splt. Aí eu quero, sei lá, eu tenho um vetorzinho, vamos criar um aqui, uma Lean Space de 4 a 10. E aí eu quero botar um y igual a A. Aí eu vou fazer esse plot, PLT. A vírgula y vai ser vermelho. Mas eu quero também colocar um outro valor que vai ser constante, né? Então, eu pego aqui, por exemplo, eu quero marcar lá um valor que é 8 vezes NP-ones, do mesmo tamanho que o A. Então, eu pego. Enfim, deixa eu diminuir esse gráfico.
Então, aqui, por exemplo, eu tô fazendo um gráfico, né? E aí eu tenho um valor referência, que ele é constante, eu quero marcar ele. Então, nesse caso, é fácil eu usar o once. Então, o que que eu fiz aqui? Eu criei um vetor de oitos, né? Que vai ter a mesma dimensão do A. E aí, eu botei NP-ones para gerar um vetor de uns. Quantos elementos? Da mesma dimensão do A, porque o len de A vai me dar o total de elementos que o A tem, o length. E aí eu multiplico um por 8, cada elemento aqui por 8. Então, eu vou ter um array de 8, ao invés de uns. Então, o NP-ones, para mim, pelo menos eu vejo assim nas aplicações, ele é muito útil para fazer essas marcações de referência em gráficos. Aqui, ones, também temos NP zeros, underline like, um array. Então, ele cria um array de mesma dimensão A com elementos nulos. Então, por exemplo, vamos ver, NP de zeros. Aqui ele vai funcionar que nem o A, né? Então, se eu botar aqui ones, isso aqui eu poderia fazer assim, ao invés de fazer assim, né? Se a gente olhar, ao invés de usar np-ones len de A, eu uso só np-ones like de A. É mais simples. Também pode ser. E também tem outro modo também da gente gerar vetores é utilizando as bibliotecas a classe random da NumPy, que aí é quando você gera valores aleatórios, né? Então, random, standard, normal. Deixa eu até abrir aqui a documentação. Aqui ela está defasada, mas tudo bem. Ela falou que ela gera amostras, né, valores que seguem a distribuição normal, com média zero e desvio padrão igual a 1. Então, vamos lá. NP, random, standard, normal, de 40. Aí ele vai gerar 40 valores que seguem essa distribuição normal. Então, se a gente, quanto mais valores, né, que a gente gerar aqui, mais próxima o histograma vai ficar do formato de um sino. É a distribuição normal, né? Então, por exemplo, daqui é um histograma. Deixa eu. Ó, 15 igual. Deixa eu pegar aqui. Aí, ó, tá vendo? Aí segue a distribuição normal, mas eu estou gerando aqui, né, 40.000 valores aleatórios que seguem essa distribuição. Obviamente, a gente acaba reproduzindo a distribuição aqui que está sendo utilizada. Bom, tudo certo, pessoal, por enquanto? Tá. Então, aqui é um extra, né, que ficou, essa parte ficou faltando, né, da NumPy, mas era muita coisa para falar para vocês na aula passada. Agora eu vou falar para vocês sobre debugging. O que que acontece? O debugging, né, vai ser essa habilidade de vocês, essa paciência, na verdade, de vocês conseguirem debugar o código de vocês. Então, existe uma forma de vocês fazerem isso não tão manual, mecânica, né? Tentar automatizar um pouquinho esse processo. E o debugging nada mais é do que você conseguir analisar e percorrer todo o seu código de modo que você consiga passar por todas as etapas e checar, poder fazer essa checagem se o seu código está funcionando exatamente no modo como você espera. E isso é essencial. Todo mundo que programa, né, a pessoa vai dedicar mais tempo do seu trabalho fazendo
esse debugging, né? Faz parte aí da rotina de quem programa. Mas às vezes é muito difícil a gente achar o nosso erro. Muitas vezes o nosso cérebro fica ali já habituado àquele código e a gente não enxerga, mesmo que às vezes seja um erro bobinho. Geralmente é um erro bobo. Então, fazendo o debugging aqui, vai permitir com que você consiga passar de modo mais tranquilo no seu código e aí vai facilitar você encontrar o seu erro. Então, aqui é só uma imagem, né, que ilustra um pouco esse processo, né? Onde é que você está nesse momento, né? Ah, eu consigo, né? Eu realmente achei que era isso, aí a pessoa, aí o bichinho com dúvida, vamos começar de novo, ai, o que que acontece aqui, né? Então aqui já na segunda linha já entra um pouco o desespero, aí teve uma nova ideia, e no final, a gente sempre, quando a gente acha, a gente sempre fica feliz, né? Então, já aconteceu de eu ficar meses tentando consertar, achar uma solução num código, e quando a gente acha, a gente fica mega empolgado. Eu acho que a gente esquece esse tempo todo debruçado no computador. Então, vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer isso aqui no Colab, né? Então, vamos lá. Vou definir esse ND Array. Então, aqui é um código que funcionou bem, tá? Vamos supor, o Colab ajuda a gente, né? Mas vamos supor que a gente não identifica que tem um erro aqui, né? Então, como eu poderia fazer isso aqui? Eu posso criar um breakpoint. Ele não foi, deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que eu tenho que ativar alguma extensão. Deixa eu ver, peraí. Talvez no Colab eu não consiga. Deixa eu só ver se vai funcionar esse debugging no Jupyter. Aí eu vou fazer no Jupyter e vou checar se a gente consegue fazer aqui. Calma aí. Só um teste, pessoal. Eu não sei, Letícia, você chegou a rodar o debugging no Jupyter ou no Colab? Não, Amanda, eu tô indo na unha mesmo. Tô pesquisando aqui pra ver se eu acho alguma coisa. Tô querendo, porque eu já rodei aqui no Jupyter, não sei se eu tinha que ativar alguma coisa. Vamos aí, só um momentinho, pessoal. Ele não está indo. Aqui no Colab ele ainda reconheceu como palavra reservada, mas aqui não. Eu acho que eu tenho que ativar alguma coisa. Amanda, achei um link aqui no Google. Eu mandei no Hum. chat, vê se você consegue. Eu acho que tem que acionar realmente alguma Tem que coisa. acionar alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Eu, eu pesquisei aqui também, dei uma olhada, porque eu nunca usei o debug no Jupyter. Uhum. No Jupyter Notebook, aparentemente você bota uma porcentagem e debug. É, tá até Ah, embaixo, tá. Amanda. Deixa eu Eu não ver sei se aqui, no calma aí. Colab vai. Mas depois do erro.
Depois do erro, você coloca a porcentagem de debug. Junto ou separado? É junto. Mas aqui aí eu teria que saber que o erro é aqui, não foi. Mas Não, bota na célula seguinte, ver se será que ele consegue fazer a partir do acho erro. que. Ah, aqui ele fez. Ué. Tá vendo? Aqui ele fez o debug, mas peraí. Então acho que eu tenho que botar no início da célula, será? Não, ele tá vendo o erro e ele tá passando. Eu acho que esse breakpoint que ele não tá estranho. É, aqui tem alguma coisa aqui que não foi ainda. Deixa eu ver se que a Letícia passou. É, ele tá falando para fazer a mesma coisa, Letícia, que a Isabela falou, botar aqui. É, mas aí como é que eu vou para. Eu acho que ele quer que você coloque o erro que aparece ali, syntax error, ali embaixo. É, mas eu queria, na verdade, acompanhar linha a linha, né? Hum. Não deveria ser assim. Ele deveria. Deixa eu ver aqui no exemplo. Debug. É, eu quero botar um breakpoint, ó. Ó, tá vendo? Ele botou o breakpoint aqui e ele vai rodar essa célula. Mas aí, como ele conseguiu investigar cada etapa? Era com esse debug. Vou botar esse debug aqui e é o breakpoint mesmo. É, não tá deixando. Tá esquisito. Deixa eu ver se botar assim. Ah, é porque o erro ele não. Que estranho, né? Agora foi. Olha só o que ele tá fazendo. Vamos descobrir por que não estava funcionando direito, mas vamos lá. Para que o debug funcione, tem que botar esse porcentagem de debug no início da célula. Quando eu faço isso, tá vendo que tem uma seta verde aqui, né? Marcando. Então, o código está exatamente nessa linha. Se eu aperto o N de Next, ele vai para a linha de baixo, ele vai para o próximo breakpoint. Aí, olha só, o Next até a próxima linha, ou ela retorne, parte. É, ele deveria ter ido. Ah, é, tá certo. Ele foi, ele executou essa linha e parou aqui. O next vai de linha em linha. E o C, que é o continue, vai de breakpoint em breakpoint. Então, se eu apertar next, ele tem que parar na linha 5. Então, aqui ele já sabe quem é A. E aí eu aperto N, eu escrevo next de novo. Skip it one hidden Ah, ele está dentro do breakpoint. Se eu aperto next. Ele está entrando dentro. Deixa eu apertar o C de contínuo. Aí ele vai. Vamos fazer assim, então. Se eu botar dois breakpoints aqui. Então ele vai next. Ele está no breakpoint. Eu aperto C, ele vai para a linha 6. Então aqui o meu A agora já foi modificado. Aí se eu aperto C, aí ele executa tudo, porque não tem outro breakpoint depois. Eu queria fazer do jeito que a gente cometesse um erro. Deixa eu ver se agora ele identifica. Então, deixa eu pego aqui C de continue. Aí ele está aqui, então até esse momento ele já sabe quem é A. Aí, se eu andar de novo, ele tem que parar na linha 6. Então,
Então, A agora já mudou. Então, A agora vale 3, 6 e 9. Aí ele entra no breakpoint, então deixa eu botar o C. Aí aqui ele vai dar um erro, porque ele vai, tipo, ele não vai executar tudo até o final. Aí aqui ele vai falar, olha, não está definido. Vamos supor que a gente não tivesse percebido, né? Então, nesse caso aqui, funcionou certinho. Mas, Amanda, Deixa... uma dúvida. Se você tentasse rodar essa célula com A igual a A mais A2, ele não daria um erro já indicando que, por É que exemplo, nesse caso não é um exemplo. É, sim, nesse caso sim, é que eu estava tentando simular um erro, né? E olha, ele está indo. Agora ele está indo com debug comentado. Estranho, né? vai ver tem que rodar só uma vez, né? Depois ele meio que como Ah, ele já está na importasse. memória. É, ele está na É, memória. Tá. É, porque aqui, ó. Deixa eu pegar ele fora daqui, peraí. Nesse caso, sim, Letícia, porque aqui ele já identifica, mas na verdade a vantagem desses break, porque aqui ele já fala, né? A dor não está definida, é um erro fácil de achar. Mas eu estou falando no caso se a gente tem algum erro, não um erro de falta de definição de variável, mas algum erro de armazenamento errado, por exemplo, né? Você atualizou errado alguma variável, que aí às vezes, porque não tem um erro de programação, é um erro de programação, mas não é um erro fácil de ser uhum, identificado. Então, o debug pode ajudar você a ir passando de breakpoint em breakpoint e acompanhando para ver se tudo que você definiu está exatamente como você esperava que estivesse. Aí, nesses entendi. casos, seria mais vantajoso do que apenas rodar, porque se você rodasse, ele só vai dar um valor errado para você, ele não vai apontar que tem um erro, né? Ah, Aí, legal. Gostei. aí nesse caso é bacana. Deixa eu ver aqui no Júpiter, agora que eu abri o Júpiter, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Ah, aqui também. Então funciona da mesma forma. Ah, ufa, deu certo. Então, para que a gente consiga, no modo notebook, né, conseguir fazer esse debug, mas acompanhando o código linha a linha, sem fazer de uma forma tão manual, né, basta a gente botar esse comentário dentro da célula. E aí a gente vai acompanhando que cada passo a passo é feito. Aí aqui não tinha erro, aí ele fez. Seria isso. Deixa eu ver se aqui tem mais algum outro. O continue. Ah, a gente pode digitar o help que ele vai mandar. Deixa eu botar aqui, calma aí. Para ver todos os atalhos que ele pode dar, né? Então aqui, ó, são todos os comandos que você pode escrever que ele vai entender dentro desse modo aqui do debug. Então, jump, pfy, aí aqui cada palavra dessa tem uma ação que você pode executar dentro do modo debug. Isso aqui é muito útil quando de fato você não está identificando onde está errado, e aí você precisa fazer esse debug mais passo a passo, né? Senão a gente vai lá, nós mesmos tentando debugar, né? Qual é? Ó, quer ver? Deixa eu ver aqui como a gente sai. Ah, tá. Exit. Se eu apertar o exit, sair do help. Foi. Mas, por exemplo, qual outro jeito, né, que a gente pode fazer o debug sem utilizar essa funcionalidade? É nós mesmos irmos imprimindo as variáveis, né? Esse aqui é outra forma. E aí você pode fazer até um. Às vezes eu faço isso, né? Aí eu boto um códigozinho para mim. Aí eu rodei. Aí eu sei que entre o oi2 e o oi3 eu tive o erro, o meu código parou. Então eu sei que o meu erro está aqui. Obviamente aqui é fácil saber porque ele já aponta, mas imagina que você tem um código de 500 linhas.
Então, isso ajuda bastante. Então, essa é uma forma também que eu faço para identificar, eu não sei onde está o erro, né? Eu já tentei várias coisas, não consegui. Uma outra alternativa é você mesmo, você ir debugando o seu código manualmente. Mas eu acredito que se você se familiarizar bem com esse jeito eu acredito ser mais eficiente que esse, né? Dá menos trabalho. Amanda, então, só para entender melhor, quando eu faço o C, né, que é o de continue, ele vai para o próximo debugging. Ele O vai para o next, próximo, isso. O Next ele ele. vai de linha em linha. Ah, entendi. Só que o Tá Next, bom. o que que acontece? Se você usa, por exemplo, ali o breakpoint, né? E ele tá o Next aqui, ele entra dentro do breakpoint. Esse é o problema. Às vezes ele entra dentro do print, das funções, ele vai entrando. Então aí eu Entendi. aperto o C para ele tentar sair, Perfeito, obrigada. tá? De nada. Gente, alguma dúvida, comentário? Não? Bom, deixa eu só então ver vocês têm aqui, eu ativei agora. Eu sei que alguns já fizeram, né? Mas o desafio do NumPy, deixa eu só abrir. Então, carregou errado aqui, peraí. Tá abrindo. Deixa eu abrir aqui no Colab rapidinho, então. Tá. Então aqui tem vários exercícios, tá? Para vocês praticarem utilizando o NumPy, a biblioteca NumPy. E tem aqui um desafio maior que é para vocês mexerem, né, com a função render rendition. Na verdade, aqui é só para a gente gerar as notas. Então, tem umas tarefas aqui para vocês fazerem em cima desse vetor notas, tá? Eu vou abrir aqui as salas para todo mundo, para vocês começarem a fazer o desafio de hoje. Prontinho, pessoal.